a função C. A função C serve para fazer comparações. Mas o que é uma comparação? Uma comparação é algo que se pode fazer com os comparadores, os operadores comparacionais, que são maior, menor, maior igual, menor igual ou diferente. Esses comparadores é que permitem que a função C possa comparar uma coisa com a outra. Nesta planilha, nós vamos fazer a seguinte comparação. É uma planilha que avalia os funcionários da Empresa Brasil. Para avaliar os funcionários, foram feitos alguns controles. Na verdade, 4 controles. Controle de produtividade, de pontualidade, relacionamento e de apresentação pessoal. E foi feita uma média desses controles, ou seja, foi somado tudo e dividido por 4. A média aqui foi feita pela função média. Então, como que é que a gente vai utilizar a função se nesta situação? No caso, a Empresa Brasil determinou que cada funcionário fosse classificado em 3 situações. Na situação ruim, na situação regular e na situação boa. Como que ele vai ser classificado como ruim? Quando que ele vai ser classificado como regular? E de que forma que ele vai ser classificado como boa? Bom, a Empresa Brasil determinou que se a média desses controles fosse menor, tá vendo esse Vzinho virado aqui? É o símbolo de menor. E esse F4 representa a média. Representa a média dos controles. Ou seja, se essa média for menor do que 7, a empresa determinou que fosse colocada uma situação de ruim. Se essa média fosse menor ou igual a 9, seria classificado como regular. E se essa média fosse maior do que 9, seria classificado como boa. Então, esses são os requisitos da empresa. Vamos fazer essa fórmula? Olha só. Primeiro, se a gente vai fazer uma comparação, você já pode começar digitando o igual, o C e abrindo parênteses. Esta é a parte inicial. Depois, você tem que fazer a comparação. Ou seja, o que tem que ser comparado? Quais são as determinações? A empresa determinou que era para ser comparada a média. Com o quê? Com o valor 7. Se fosse menor do que 7, era para digitar, era para classificar como ruim. Então, foi isso que a gente fez. Igual, se, abre parênteses, a média, vamos ler F4 como média. Então, se a média for menor do que 7, ponto e vírgula. Quando a gente acaba de fazer uma comparação, temos que pôr ponto e vírgula. Agora a gente vai dar a resposta. A gente comparou. O que acontece se a média for menor do que 7? É a gente que vai, é a empresa, não é? Que vai mostrar o que acontece. O que acontece? A situação dele será classificada como ruim. Então, novamente, se a média for menor do que 7, então, ruim. Novamente, ponto e vírgula para que se começar de novo. Aqui já é outra comparação. Se a média for menor ou igual a 9, é para classificar como regular. Ou seja, depois de uma comparação, colocamos o ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula, a resposta. Novamente, ponto e vírgula para começar outra comparação
e fazemos a comparação. Se a média for maior do que 9, ponto e vírgula, entre aspas, boa. Pronto, fechamos os parênteses. Por que fechamos 3 vezes? Porque fizemos 3 comparações. E a comparação é feita com a função se. E a regra é, todas as vezes que utilizamos uma função, é obrigado a abrir parênteses. Ok, então esta é a utilização da função se. Ela serve para comparar e retornar determinado valor. Não precisa ser exatamente um texto, pode ser uma multiplicação. Por exemplo, ao invés de ruim, poderíamos colocar 7, 5, 3. No caso de ruim, colocaríamos 2. No caso de regular, 5. No caso de boa, colocaríamos 10. Que seria os valores que estariam aqui, no lugar de ruim, de regular. Então, nós podemos escrever qualquer coisa aqui. Se for texto, se for palavras, tem que ser entre aspas. Ok?